Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lia Oliveira, sejam muito bem-vindos a esse canal. No vídeo de hoje faremos a última arte que engloba a temática de Dia de Muertos. E como estou trabalhando com projetos que até então eu nunca fazia, com propostas que nunca fiz por algum motivo, eu decidi fazer uma arte homenageando a Frida Kahlo. Ai, sei que vocês já estão cansados de ver várias homenagens para ela. Sei também que vocês já ouviram muitos artigos e afins sobre ela, mas mesmo assim eu senti a necessidade de trazê-la aqui. Afinal, é a minha estética, né? Bom, se você chegou aqui por acaso nesse vídeo, aproveite a ocasião, assista aos outros vídeos e deixe seu like. E se inscreva no canal. Afinal, sou nova aqui e adoraria mostrar minha arte para vocês e para o maior número de pessoas possíveis. Falando um pouco do material que utilizarei na arte de hoje, a arte será feita com um pedaço de MDF, moldura que encontrei no lixo e tinta acrílica. Para quem já está acompanhando o canal, tem um tempinho que eu estou falando sobre temas que geralmente saem totalmente da minha zona de conforto, ou que sempre quis trabalhar e por algum motivo eu não fiz até então. Mas falando um pouquinho sobre a musa escolhida para a arte de hoje, Frida Kahlo, ela foi uma pintura mexicana conhecida por suas artes, onde sua grande maioria eram autorretratos e obras inspiradas pela cultura popular do seu país, o México. O movimento estético de suas artes é o surrealista. O que é a pintura surrealista? É quando ela faz o personagem central de uma forma mais realista e coloca muitos elementos do imaginário. Então, as suas pinturas, elas frequentemente tinham elementos autobiográficos. Para quem não sabe, a Frida Kahlo, ela era filha de um alemão e sua mãe era mestiça. Apesar de tudo, a Frida, dentro da época que ela viveu, ela era uma mulher muito à frente do seu tempo. E ela era muito engajada com política. Tanto ela era engajada que no ano de 1927, ela simplesmente se aderiu ao Partido Comunista Mexicano. E foi dentro desse ambiente político que ela conheceu o também artista Diego Rivera, ao qual 2 anos a mais depois desse período se casaria com ela. Os dois juntos, entre o final dos anos 20 e anos 30, eles fizeram uma tour entre México e Estados Unidos. E foi dentro desse período que ela realmente desenvolveu esse seu estilo artístico. E ela se empenhou muito também em mostrar e exaltar a cultura mexicana. Então ela sempre trabalhou muito com cores e elementos que remetiam à cultura de seu país. Até então, artisticamente falando, foi muito interessante, mas o que realmente moldou muito das obras da artista foi o seu relacionamento com seu marido. Para quem não sabe, o Diego, ele era uma pessoa totalmente narcisista e ele atraía constantemente. Ele não tinha a menor vergonha de deixar a Frida exposta. Só que, ao mesmo tempo que a Frida ela sofria com esse relacionamento, ela, entre aspas, dava o troco. Tanto que em um certo momento ela acabou tendo até um envolvimento amoroso com uma das amantes do Diego. Para quem também não sabe, a Frida, ela tinha um problema, né, com a perna dela, porque quando ela era criança, ela teve poliomielite e isso deixou sequelas para o resto da vida dela. E dentro desse momento de sequelas, ela também sofreu um acidente que a deixou acamada até o resto dos seus últimos dias. O que é mais interessante na questão da Frida é que, assim, gente, a Frida ela fazia muitas exposições até, só que sempre em parceria com outros artistas, ou com o Diego, ou com outros artistas que ela era convidada e que ela fazia amizade. Ela só conseguiu fazer uma exposição 100% individual, mostrando todas as artes somente dela, no ano de 1954, poucos meses antes da sua morte. Mentira,
errei aqui, hein? Mentira, que ela morreu em 1954 e fez a exposição em 1953. Ela morreu com apenas 47 anos. Uma das coisas que mais intriga nessa história é que, apesar de toda a questão emocional da Frida, ela é vista como um ícone do movimento feminista. Dentro da demanda política da Frida, ela era muito apoiadora da causa feminista e das minorias, tanto da comunidade LGBT e afins, né? Isso a tornou muito popular nesse quesito. Só que as obras dela eram relativamente conhecidas, assim, que tinham vamos dizer assim, uma visualização pública maior até o ano de 1970. Depois acabou baixando a relevância dela e, posteriormente, ela voltou ao movimento de ter toda essa atenção em volta do nome dela em 1990, né, que começou a abrir mais essa questão, falar de forma mais aberta sobre a questão do feminismo, sobre a questão das causas LGBTs, que eram coisas que ela apreciava e que ela sempre defendeu dentro da época que ela viveu. Mas então, gente, o que é um pouco triste, na verdade não muito pouco triste, é bem triste, é a questão da dependência emocional. Para quem não sabe, a Frida, ela tinha uma questão emocional muito complicada em relação ao Diego, porque ela sabia que era um relacionamento totalmente abusivo, que ele era uma pessoa horrível com ela, mas ela não conseguia se livrar desse homem. E, gente, vamos combinar, ele era horroroso, horroroso. Pensa num homem feio. Ele era mais velho que ela. Nossa, ele era barrigudo, todo estrupiado, nada a ver. E ela era tão bonita, ela casou muito jovem com ele, né? Ela era muito jovem quando ela se casou com ele. E apesar de tudo, ela ainda considerava ele o amor da vida dela, tanto que até onde eu sei, foi isso até o fim. Por mais que ela tinha os momentos de envolvimentos amorosos, porque ela ficava num jogo, né? Ele traía ela ia lá e traía ele, mas mesmo assim não largava. Ela sempre deixava claro que ela sabia o que ele estava fazendo, mas também não abria mão, sabe? É uma coisa bem meio bizarra. Mas aí isso se chama dependência emocional. Geralmente a dependência emocional é aquele sentimento que você tem por uma pessoa, que é um relacionamento que você tem com essa pessoa. Esse relacionamento não traz nenhum benefício para tua vida, muito pelo contrário, ela te adoece, te deixa triste, te deixa desacreditar de você mesmo, mas você não consegue se desvencilhar desse relacionamento. Acho que em algum momento todo mundo já viveu uma dependência emocional de alguém, seja quando era novinho, ou seja depois de adulto por questões financeiras, ou porque tem aquela questão cultural de que o casamento tem que ser para sempre. Então, assim, em algum momento ou você viveu ou você vai viver isso, né, infelizmente. E no caso da Frida não foi diferente, só que ela fazia a dor dela virar artes incríveis. Gente, é surreal. E o que é mais interessante é que, apesar dela exaltar muito, muito mesmo a questão da cultura popular mexicana, a personagem central de todas as obras de arte dela era justamente ela. A Frida, ela era muito, como que eu posso dizer? Ela era muito incisiva nessa questão de ser ela a sua própria musa, porque ela mesma dizia que ela não ia fazer outra pessoa, porque a pessoa que ela mais conhecia era ela mesma. Então por que ela vai colocar outra pessoa se o total domínio de conhecimento sobre alguém que ela tinha era sobre ela? É engraçado até, pelo menos eu não, dentre as pesquisas que eu fiz, eu não vi nenhum retrato que ela tenha pintado o Diego Rivera. Eu vi só algumas coisas que ela fez, né? Porque, pra quem não sabe, né, dentro da vida dela, que ela ficou muito tempo acamada, ela teve vários abortos espontâneos e isso acabou com ela. Tanto que tem uma arte dela que mostra literalmente como ela retrata a dor que ela viveu quando isso aconteceu. Ela teve vários abortos durante esse período que ela esteve com o Diego. E também mostra também a questão de como ela ficava toda vez que ela tentava fazer algum procedimento para tentar voltar a andar, né? Porque meio que o pé dela ficou deficiente devido à poliomielite que ela teve quando era criança. Mas assim, gente, artisticamente falando,
é incrível a forma como ela mistura o realismo com o imaginário. Porque, assim, a forma como ela coloca os animais, os corações, aquelas coisas. E ela é engraçada que ela, apesar de tudo, ela sempre pregava que a gente tinha que viver a vida. Viva a vida, viva a vida. Acho que alguém em algum momento já ouviu essa frase dela, que é famosa. E assim, gente, se vocês não conhecem a Frida, não assim, por questão de conhecimento mesmo, para agregar conhecimento, estuda um pouquinho, tenta dar uma pesquisada, porque no Google tem tanta coisa, tem tanta informação interessante da vida artística dessa artista. E assim, eu tinha que fazer ela, porque dentro do que eu tenho estudado esse tempo todo, eu gostaria de fazer coisas assim que fossem relevantes, sabe? E eu acho ela uma artista relevante dentro das coisas que eu estudo. E eu gosto muito também da questão da cultura mexicana. E eu quero trazer um pouco do que eu aprendi para vocês conforme eu for experimentando as minhas artes aqui. Porque eu quero muito fazer coisas bem diferentes. Espero que vocês continuem acompanhando aqui o canal. Eu acho que vai ser bem legal mesmo, assim, fazer esse trabalho com vocês aqui. Estou gostando, porque é uma forma também de me atualizar intelectualmente falando e eu me desafiar, né? Agora no meu auge dos meus quase 40 anos, eu aqui tentando fazer algo diferente, mudando de carreira, eu já trabalhei com eventos, já fiz tanta coisa e nunca tinha dado uma chance de fazer o que eu realmente sempre quis fazer, que é isso aí, gente, é minha arte, mostrar minha arte, que embora tenha um estilo que não é considerado assim, nossa, perfeito, esse é o meu estilo, eu estou feliz com ele e acredito que ele está evoluindo conforme eu estou trabalhando dentro dessa temática aí. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem, né? Essa é a arte de hoje. É uma arte que eu gostei muito de fazer, porque querendo ou não, usei poucas cores. Eu gostei do efeito, eu gostei do olhar dela, achei que ficou muito expressivo. Eu achei que eu consegui trazer a essência dela, embora ela fosse muito bonita, assim, ela, por mais que ela tivesse essa questão da monocelha dela, eu acho que inclusive essa monocelha era o charme dela. E trouxe essa questão dela, eu tinha que trazer dentro desse leque de cultura mexicana que eu gosto, é uma arte que eu precisava trazer aqui para o canal. Então é isso, gente. Se vocês estiveram assistindo até aqui, deixem seu like. Aproveita também, comenta, compartilha, chama seus amigos, ajuda esse canal a crescer, porque isso vai fazer uma diferença enorme para minha vida. Vai me ajudar em muitas coisas que vocês nem imaginam. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Bye!